aula 18, bloco 5, aula 18, bloco 5, provavelmente a gente conclui agora nesse bloco 5, tá certo? Se não for possível, a gente abre o bloco 6, mas a princípio vamos concluir no bloco 5. Estamos tratando ainda acerca da lei de interceptações telefônicas, né? Lei 9296, como eu falo sempre, que regulamenta o artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal de 88, beleza? E o que é a quebra da cadeia de custódia? Eu já tangenciei esse tema, acho que eu falei foi tudo, na verdade, acerca da quebra da cadeia de custódia, certo? Não havia uma previsão legal específica do que danado seria a cadeia de custódia. Apenas em sede de doutrina existia o conceito e a ideia, né, que deu origem depois, hoje, à alteração, à inclusão expressa lá pela Lei 13.964 de 2019, pelo pacote anticrime no CPP. Mas o que era a cadeia de custódia para a doutrina? A cadeia de custódia funcionava como a documentação, funciona como a documentação formal de um procedimento destinado a manter e documentar a história cronológica de uma evidência, evitando-se assim eventuais interferências internas e externas capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade probatória, né, da atividade de colheita, de obtenção de prova, beleza? Hoje nós temos um conceito legal previsto no CPP, notadamente a gente vai ter ali os artigos 158A a 158F, e você vai ler todos esses artigos, porque eu não trouxe todos os artigos aqui, tá? Mas eu trouxe aquilo que é mais importante, eu quero que você leia. Alteração legislativa, gente, no primeiro e segundo ano cai demais. Precisa ser feita a leitura, tá? 158A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. O parágrafo 1º afirma que o início da cadeia de custódia se dá com a preservação do local de crime ou com os procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio. Essa questão é certa em prova, vai cair essa questão. A partir de que momento se dá o início da cadeia de custódia? Com a preservação do local de crime, certo? Preservação do local de crime. Depois de um tempo, um dia, 2 dias depois, a perícia retornou ao local porque suspeitou de alguma situação e acabou localizando um vestígio que não tinha sido encontrado ainda. Pronto. Aí vai se preservar a partir daquele momento. Sacou a jogada? Essa é a ideia quando ele fala que ou periciais nos quais sejam detectada a existência de vestígio. Beleza? O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial ficará responsável por sua preservação. Os cachorros, todo mundo da galáxia latina aqui na rua agora. O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial ficará responsável por sua preservação. Beleza? Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relacione à infração penal. Então, vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, ou seja, que precisa de um trabalho para poder se tornar visível, tá? É uma mancha de sangue que não está bem visível, mas ela pode ser trabalhada. A impressão digital, né? A impressão deixada as digitais deixadas no local de crime, com um pouquinho de trabalho você consegue colher ela. Constatado ou recolhido, que se relaciona com a infração penal. Então, cuidado com a cadeia de custódia, gente. Cadeia de custódia visa evitar que se questione a legalidade daquelas provas, se aquelas provas foram produzidas de maneira correta, se não houve uma ingerência, uma burla na cadeia de custódia, né, na colheita da prova. Quem assistiu aquela série La Casa de Papel, né, a Casa de Papel, tem uma cena que um dos personagens, que é o mentor do crime, que é o professor, ele consegue manipular os objetos relacionados à digital. Ali é uma aula de cadeia de custódia, beleza? Vamos lá, serendipidade ou encontro fortuito de provas. Então, serendipidade ou encontro fortuito de elementos probatórios, isso é serendipidade, certo? Então, serendipidade é o encontro fortuito de elementos probatórios em relação a outros fatos delituosos ou a outras pessoas que não eram objeto de investigação, certo? Então, o que é serendipidade? É sair em busca de uma coisa e acabar encontrando outras, por vezes até mais relevantes. A serendipidade vem do inglês serendipity, né? Que quer dizer exatamente isso. É baseado no conto dos Três Príncipes, se eu não me engano. Você ir em busca de uma coisa e acabar encontrando outra, por vezes até mais relevante, fazendo descobertas interessantes. Então, isso é serendipidade, tá? Você está investigando o fato X, acaba descobrindo o fato Y.
Você está investigando o fato X e acaba, em relação a João, e acaba descobrindo que Pedro, Paulo e Tiago estavam envolvidos na empreitada criminosa também. Então, isso é serendipidade, beleza? Detalhe, a serendipidade, ela não é expressada apenas na interceptação telefônica. Então, eu não tenho serendipidade apenas, não está relacionada apenas à interceptação telefônica, mas a todos os meios de obtenção de prova. Agora, claro, notadamente na interceptação telefônica, isso ganha grandes contornos, porque interceptação telefônica, a doutrina fala, Renato Brasileiro fala, o professor Nestor Távora, não com essas palavras, mas com outras palavras, fala que é como uma rede. Você pega uma rede e joga no mar e você vai colher de tudo ali, desde peixes, diversas espécies de peixes, até material biológico ali dentro daquele local, beleza? Então é uma rede que você não sabe o que vai colher, mas vai colher alguma coisa. Então isso é interceptação telefônica, beleza? A serendipidade, ela tem algumas divisões aqui, a gente vai tratar do que vem mais de importante caindo em prova. Existe serendipidade objetiva e serendipidade subjetiva. Quando fala serendipidade, encontro fortuito, ocasional de elementos probatórios, beleza? Então, serendipidade objetiva está relacionada aos fatos. Eu estou investigando o crime de tráfico e descubro que tem homicídios, crimes de homicídios relacionados, beleza? Serendipidade objetiva, porque ela se diz respeito a fatos. Eu tenho também a serendipidade subjetiva, que diz respeito a pessoas. Então, serendipidade subjetiva diz respeito a pessoas. Eu estou investigando Pedro e Paulo pela prática do crime de tráfico de drogas, né? Tráfico de drogas acumulado ali com a associação para o tráfico do artigo 35. Acabo descobrindo que há uma grande organização criminosa voltada ao tráfico dessa interceptação telefônica. Então, perceba que eu tenho aqui serendipidade subjetiva em relação das pessoas. Outros crimes eu teria serendipidade objetiva. Então, objetiva, novas infrações. Serendipidade subjetiva, pessoas. Subjetivo, sujeito, sujeito, pessoas. Beleza? Serendipidade de primeiro grau e serendipidade de segundo grau. Serendipidade de primeiro grau e serendipidade de segundo grau. A serendipidade de primeiro grau diz respeito a crimes que guardam conexão ou continência com o crime que está sendo investigado. Então, na serendipidade de primeiro grau, o indivíduo está investigando o crime X e descobre, através de encontro fortuito de provas, ou serendipidade, que está investigando um crime de tráfico de drogas e descobriu diversos crimes de tráfico de armas, outras situações de tráfico de drogas, tráfico internacional de drogas, descobre ali homicídios, todos relacionados ao tráfico. Pronto. Se há conexão ou continência, posso descobrir pessoas também. Se há conexão ou continência, eu tenho serendipidade de primeiro grau. Serendipidade de segundo grau, por sua vez, são os crimes que não têm conexão ou continência com o crime que está sendo investigado. O exemplo trazido pela doutrina é o do traficante, está praticando o tráfico e é vítima de uma interceptação telefônica. Vítima assim, né? Ele sofre uma interceptação telefônica. Na interceptação telefônica, descobre que ele levou uma cangaia das galáxias, certo? Levou um chifre grande e ele descobriu a cangaia e mandou matar a companheira, a namorada. Então ele manda matar por causa da cangaia. A cangaia não, a morte, tem alguma coisa a ver, a cangaia também, né? Tem alguma coisa a ver com o tráfico de drogas? Não, percebe que não há conexão ou continência com o crime que está sendo investigado. Por isso a doutrina chama isso de serendipidade de segundo grau. Beleza, pessoal? Crime achado. Crime achado é uma expressão usada pelo ministro, excelentíssimo ministro lá do STF, ministro Alexandre de Moraes, que se refere a crime achado como sinônimo de serendipidade objetiva, ou seja, crime achado. Cuidado que no julgado ele não separa a serendipidade objetiva e subjetiva. Mas como ele fala de crime achado, na verdade a doutrina fala que isso aqui é sinônimo de serendipidade objetiva, mas pode ser que a prova coloque só como sinônimo de serendipidade, de encontro fortuitos e provas, beleza? Mas crime achado é isso, você está investigando o crime X e descobriu o crime Y. Tranquilo, pessoal? Olha essa observação que eu coloquei aqui. Deixa eu ver se eu coloquei logo aqui na frente, campos, observações importantes. Eu coloquei mais na frente, a gente comenta já já. Interceptação telefônica e crimes punidos com pena de reclusão. Detalhe, o encontro de elementos probatórios relacionados a crimes com pena de detenção é perfeitamente possível. A interceptação telefônica ela é determinada para investigar crimes punidos com pena de reclusão apenas. Mas se por serendipidade, ou seja, crime achado, né, ou serendipidade objetiva e serendipidade subjetiva, eu acabo descobrindo crimes aqui que são a serendipidade objetiva, né, que está relacionada a crimes ou crime achado. Acaba descobrindo que o indivíduo praticou também crimes punidos com pena de detenção, não tem problema nenhum, certo?
se a interceptação telefônica for decretada para investigar o crime punido por pena de reclusão e eu acabo descobrindo por encontro fortuito de provas, por serendipidade, um crime punido com detenção, não há que se falar em ilicitude. Esse é o posicionamento do STF. STJ caminha no mesmo sentido. Porque a interceptação não foi decretada para um crime de detenção, foi decretada para um crime de reclusão. E foi, por acaso, que acabou descobrindo aquele crime de detenção. Não houve uma burla. Beleza? Em relação à serendipidade, olha outra observação. Em relação à serendipidade, não se consideram ilícitas as provas encontradas fortuitamente, caso não haja um desvirtuamento do objeto da investigação. Em serendipidade, e aqui não só de interceptação telefônica, qualquer uma, não há que se considerar ilícitas as provas encontradas fortuitamente, caso não haja o desvirtuamento do objeto da investigação. Eu coloquei aqui a busca e apreensão, lá do artigo 240 do CTP, para você perceber que a serendipidade não guarda, não é sinônimo de interceptação telefônica, certo? A serendipidade, o encontro fortuito de provas, comumente acontece na interceptação telefônica? Acontece. Interceptação telefônica é como uma rede que eu jogo e colho tudo que vem, beleza? Mas não é sinônimo perfeito, tá? Então eu estou diante de uma busca e apreensão para encontrar uma arma de fogo usada num crime de homicídio que está sendo investigado. Então o juiz determina a busca e apreensão, a autoridade vai cumprir aquele mandado lá de busca e eventual apreensão do objeto. Mas acaba encontrando um tigre na sala, certo? Não há que se falar em ilicitude de prova. Por quê? Aqui não houve um desvirtuamento da prova. Perceba. Imagina que o indivíduo... você vai fazer uma busca e apreensão. Vou dar o exemplo, tá? Eu vou fazer uma busca e apreensão para encontrar o tigre que eu sei que está dentro daquela casa que guardado no quintal. A polícia entra no local, pega o tigre e sai da casa. Agora, vamos mudar o exemplo. A polícia vai com uma busca e apreensão determinada judicialmente para prender o tigre lá, crime ambiental, né? Para prender o tigre, mas a polícia revira todas as gavetas da casa atrás de documentos. Perceba, há um desvirtuamento do objeto da prova? Notadamente há. O tigre está dentro da gaveta? Não. Certo? Nesse caso há um desvirtuamento da prova. Agora vamos mudar o exemplo. Você está indo na residência encontrar com busca e apreensão para localizar documentos, papéis, ou a arma, por exemplo, do crime, que é possível guardar dentro de uma gaveta. E você acaba encontrando um tigre passeando na sala. Há desvirtuamento da prova? Aparentemente não há desvirtuamento da prova. Parece aquele filme lá que tem das branquelas, né, que tem o Latrell, né? É o Terry alguma coisa, esqueci o nome do ator agora, Terry alguma coisa. Nesse caso, realmente não há um desvirtuamento da prova, foi um fortuito. Agora, é diferente da situação onde você está indo em busca de uma coisa e desvirtua o objeto da prova e começa a revirar a casa toda. Tranquilo? Tem que ficar esperto nisso aqui, certo? Então, em relação à serendipidade, não se consideram ilícitas as provas encontradas fortuitamente, caso não haja o desvirtuamento do objeto da prova. Beleza? Se liga nisso aqui, cai demais em prova. Já caiu muito essa questão de desvirtuamento da prova. Tranquilo, pessoal? Portanto, a serendipidade é perfeitamente admitida. Também era possível admitir, nesse mesmo exemplo que eu dei, com base na teoria da Plainview Doctrine, ou teoria dos campos abertos, né? Plainview Doctrine, ou teoria dos campos abertos, ou teoria da primeira vista, né? Que consiste na hipótese de uma prova se encontrar à vista da autoridade competente para sua colheita, tendo em vista um dos 5 sentidos humanos, dispensando assim um específico mandado judicial. A gente vai ser teoria dos campos abertos da prova, ou Plainview Doctrine, ou a teoria da primeira vista. Eu escutei, eu não sei de quem é essa teoria, mas eu escutei a primeira vez falando essa teoria o professor Tiago Rocha. Professor Tiago Rocha, delegado lá do Distrito Federal. Escutei ele falando acerca dessa teoria, acho que vi no Facebook dele, achei muito, muito bacana, e é essa a ideia. Eu vou dar um exemplo. Uma busca e apreensão domiciliar para colher elementos de informação sobre um crime de homicídio, sobretudo para tentar apreender uma arma, certo? Contudo, em meia busca encontramos 10 quilos de maconha dentro da casa do cidadão em que a busca foi deferida. Percebam, uma busca e apreensão domiciliar para colher elementos de informação sobre um crime de homicídio, sobretudo para apreender a arma de fogo. A arma pode estar escondida em qualquer lugar da casa. E dentro dessa busca acaba se encontrando 10 quilos de maconha, né? 10 quilos de cocaína, por exemplo, maconha, dentro dessa casa onde foi deferida a busca. Baseado no princípio da razoabilidade, visto que a prova estava à vista dos policiais, é totalmente possível a prova ser colhida e a prova ser considerada válida, mesmo que o mandado não se refira à busca das drogas. Ia deixar a droga lá, por acaso, né?
Claro que não, né? Então, é possível apreender a droga e instaurar a investigação competente. Tranquilo? Observações importantes. Necessidade ou não de conexão e continência entre os fatos investigados e os fatos fortuitamente encontrados. Então, diante da serendipidade, seja ela de primeiro grau ou de segundo grau, né? Na de primeiro grau, nós temos conexão e continência, ou continência. Na de segundo grau, nós não temos conexão ou continência. É possível utilizar aquilo que foi colhido como prova? Há uma discussão aqui em relação à serendipidade de segundo grau, ou seja, quando não há conexão e continência. Na de primeiro grau, problema nenhum. O processo corre conjunto, é feita a denúncia, a pessoa vai responder pelos crimes conexos, juntamente com o crime que está sendo investigado, ou se o juiz achar conveniente, pode cingir os processos e os processos vão correr cada um no seu sentido, certo? Lembrar que em relação à serendipidade de segundo grau, ou seja, quando não há conexão e continência, há uma divergência doutrinária em relação, e tem julgados nesse sentido também, uma divergência se há necessidade, se aquilo pode ser utilizado como prova ou se não pode ser utilizado como prova. O que a doutrina concorda? Mesmo na serendipidade de segundo grau, o crime descoberto fortuitamente e eventualmente os criminosos, mas mais em relação ao crime, não vai ficar impune. Poderia ser utilizado como notícia crimes, o que foi coletado poderia ser utilizado como notícia crimes para dar ensejo à nova investigação e consequente processo, certo? É o mínimo, isso é o mínimo. O que é que vem prevalecendo hoje? Muitos julgados do STJ, tem julgado do STF também, no sentido de que tanto na serendipidade de primeiro grau quanto na serendipidade de segundo grau, desde que não haja um desvirtuamento da prova, aquilo que foi colhido como descoberta fortuita, né, como a serendipidade de segundo grau, é possível utilizar como prova no processo subsequente. O que se discute muito é se é a necessidade de que sejam as mesmas partes participando do processo A, onde foi colhida aquela prova, e o processo B, que não tem nada a ver com que não tem as mesmas partes. Então, a discussão, acho que foi um pouco enrolado isso, né? A discussão é se precisam ter as mesmas partes no processo A e no processo B, certo? As mesmas partes no processo A, se tem que ter as mesmas partes no processo B para poder valer como prova, certo? Isso é uma coisinha que se discute, não tem um posicionamento consolidado em relação a isso, beleza? Tem as duas correntes, uma afirma que tem que ser as mesmas partes no outro processo, outra corrente afirma que não necessariamente tem que ser as mesmas partes, ou seja, uma pessoa estaria no processo B, que ela não participou do A e mesmo assim aquilo poderia ser utilizado como prova, certo? É bem discutível isso aqui, mas a gente não vai entrar nessa discussão porque o objeto nosso aqui é passar na prova. Depois a gente estuda essas coisas mais controversas que não vão cair em prova, tranquilo? Encontro fortuito de diálogos mantidos com a autoridade dotada de foro por prerrogativa de função e momento adequado para a remessa dos autos ao tribunal competente. Preste atenção nisso aqui que eu, assim, tangencialmente eu tratei no início dessa aula. Vamos lá. Estou diante de um crime, investigando um crime. Não tenho nenhum elemento em relação a nenhuma autoridade com foro por prerrogativa de função. Estou tocando a investigação. Tocando a investigação. Chega um ponto que há a menção, aí é o julgado de baixo, há a menção ao nome de uma autoridade que goza de foro por prerrogativa de função. Vou dar um exemplo. Deputado federal goza de foro lá perante o STF. Detalhe, viu? Goza de foro, vírgula. Hoje em dia o STF adota a pertinência temática, ou seja, a relação com as funções que ele exerce, e que seja praticado durante o exercício do mandato. Então, se o deputado está praticando um crime de tráfico de drogas que não tem nada a ver com o exercício do mandato dele, ele não está se valendo das facilidades do cargo, não é no exercício de mandato, ele vai ser julgado por juiz de primeiro grau, viu? Não é pelo STF mais não, beleza? Regra da pertinência temática, né, com pertinência com as funções e regra de ser praticado durante o exercício do mandato, contemporaneidade. Tranquilo? Então, vamos lá. Toda a investigação e a menção do nome do parlamentar. Tem que fazer a remessa para o STF? Não, porque a simples menção do nome de parlamentar, nome de autoridade com foro por prerrogativa de função, não enseja a remessa dos autos ao tribunal competente. Agora, a partir do momento que há elementos de informação contra, dando um tom de autoria ou participação por parte daquele parlamentar, por parte daquela autoridade, nesse caso eu paro a investigação e remeto para o STF, certo? Ou remeto para o tribunal competente se for outra autoridade, ou o foro daquela autoridade for em outro tribunal, beleza? Por exemplo, foro de prefeito, né? Foro de prefeito vai ser no Tribunal de Justiça, não é isso? Foro de desembargador perante o STJ e por aí vai, beleza?
Então, é no momento que ele descobre, é no momento que a autoridade descobre elementos de autoria ou participação da autoridade que goza de foro por prerrogativa de função, é que se faz a remessa dos autos ao juiz competente. Nesse caso, o que foi colhido não vai ser anulado. Tranquilo? Não é anulado. Agora, se a autoridade ciente que aquela pessoa que goza de foro por prerrogativa de função já tem autoria ou participação meio que consolidada, ele já sabe disso, então nesse caso, tudo que passar, se ele demorar muito tempo aqui para fazer a remessa, aliás, ele precisa fazer imediata, né? Se ele demorar para fazer a remessa, vai dar nulidade e todo o trabalho que foi feito vai ser derrubado, porque ele deveria ter remetido para a autoridade, para o tribunal competente, beleza? Ó, a simples menção de nome de autoridades detentoras de prerrogativa de foro, né, foro por prerrogativa de função, seja em depoimentos prestados por testemunhas ou investigados, seja em diálogos telefônicos interceptados, assim como a existência de informações até então fluidas e dispersas a seu respeito, são insuficientes para o deslocamento da competência para o tribunal hierarquicamente superior. Então a simples menção não enseja o deslocamento de competência, beleza? O envio lá para o STF. Deixa eu fazer só um comentário aqui. Momento de fixação definitiva do processo no foro por prerrogativa de função. Se a pessoa foi intimada, preste atenção nisso, se a pessoa foi intimada, se o parlamentar, por exemplo, foi intimado para a apresentação das alegações finais, não pode, mas se ele desistir do mandato, né, se ele renunciar ao mandato, desistir não, é antes, né? Se ele renunciar ao mandato, mesmo assim ele vai ser julgado pelo STF, tranquilo? Agora, antes da intimação para a apresentação das alegações finais, se ele renunciar, aí o processo volta, vai para a primeira instância para ser julgado lá, tranquilo? Por que isso, gente? Porque muitos parlamentares, muitas pessoas dotadas de foro por prerrogativa de função, esperavam até o momento que o STF ia decidir, aí renunciava, aí o processo derrubava e ia para a primeira instância. Depois a pessoa se elegia, o processo subia para o STF novamente, e a pessoa nunca é julgada. Muita gente deu prescrição aí com base nisso, tranquilo? Tem um caso aqui de um político aqui da Paraíba que foi exatamente esse caso aí, tranquilo? Então, a partir do momento da intimação para a apresentação das alegações finais, estabeleceu instância, e mesmo que ele renuncie, ele vai ser julgado pelo STF, tranquilo? Lembrando que, em regra, o STF adota a regra da contemporaneidade e da pertinência com as funções exercidas, ou seja, o crime tem que ser relacionado ao exercício do mandato, certo? Então, se o parlamentar ele pratica um crime doloso contra a vida, fora do contexto político, né, que não tem nada a ver com a política, nesse caso ele vai ser julgado pelo Tribunal do Júri e não pelo STF, porque o STF agora adota a regra da contemporaneidade e da pertinência com as funções, beleza? Cuidado com expressões aqui que podem aparecer na prova, eu já falei disso, né? Cuidado com a expressão quebra de sigilo. Por vezes, a prova coloca quebra de sigilo e se refere apenas ao registro das ligações realizadas, que é o certo, tá? Ligações realizadas, recebidas, tentadas, que pode ser determinado tanto pelo juiz quanto pela CPI. A gente chamou isso aqui de cláusula de reserva de jurisdição relativa, porque além do juiz, outra autoridade pode fazer, notadamente CPI estadual e CPI federal, beleza? Por vezes, a prova se refere à quebra de sigilo de comunicações telefônicas. Olha que nome infeliz, quebra de sigilo de comunicações telefônicas. Referindo-se aqui à interceptação telefônica, eu trouxe uma questão para provar isso para você. Ó. Questão CESP, né? Questão de assistente administrativo e fazendário. Mas eu já vi umas 3 questões também nesse sentido de outros cargos para promotor, então tem que ter cuidado, certo? Nas hipóteses, na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, a quebra do sigilo de comunicações telefônicas pode ser determinada ao gabarito dessa prova, letra B, Poder Judiciário somente, ou seja, somente, né, nem o Poder Judiciário, na verdade, né, é o magistrado que vai poder decretar essa quebra do sigilo das comunicações telefônicas. Você tem que ser muito ligado nisso aqui para não rodar. Quebra de sigilo das comunicações telefônicas é igual à interceptação telefônica. Quebra do sigilo telefônico vai ser sinônimo, né? A quebra do sigilo telefônico vai ser sinônimo de apenas quebra mesmo, né? Do afastamento do sigilo para quem a pessoa ligou. Você precisa ter cuidado para diferenciar quebra de sigilo telefônico de quebra de sigilo das comunicações telefônicas. E você vai procurar a alternativa mais correta, beleza? Agora a gente vai ver os principais julgados e a gente termina a aula. Tá? É dever do Estado a disponibilização integral das conversas advindas nos autos
é dever do Estado a disponibilização da integralidade das conversas advindas nos autos de forma emprestada, prova emprestada, né? Sendo inadmissível a seleção pelas autoridades da persecução de partes dos áudios emprestados. Então, você pode até degravar só um pedaço, mas você precisa disponibilizar tudo para que a defesa possa fazer a defesa. Faltou algum momento do áudio ali, game over, vai dar nulidade em relação a essa prova, e todas as outras provas que decorrem dessas vão ser declaradas provas ilícitas por derivação, né? Tendo por base a teoria dos frutos da árvore envenenada, beleza? É dever do Estado a disponibilização da integralidade da conversa advinda nos autos de forma emprestada, sendo inadmissível a seleção pela autoridade de persecução das partes dos áudios interceptados. Então, você dá tudo em relação ao áudio, bota toda a mídia, mas você degrava só a parte que interessa ao processo, beleza? É inconstitucional, resolução do CNJ, inconstitucional, que proíbe o juiz de prorrogar a interceptação telefônica durante o plantão judiciário ou durante o recesso de final de ano, né? Tranquilo, isso aqui pode ser que caia lá, que é constitucional, resolução do CNJ que proíbe o juiz de prorrogar a interceptação telefônica durante o plantão judiciário ou durante o recesso final de ano. Falso, né? É inconstitucional, não é constitucional não, só serve para cair na prova CESP, beleza? Encontro fortuito de diálogos envolvendo a autoridade com foro privativo, né, foro prerrogativa de função, e demora na remessa das interceptações para o tribunal competente para investigar o titular do cargo. Durante a interceptação telefônica, deferida em primeiro grau de jurisdição, a captação fortuita de diálogos mantidos por autoridade com prerrogativa de foro não impõe por si só a remessa imediata dos autos ao tribunal competente para processar e julgar a referida autoridade, sem que antes se avalie a idoneidade e a suficiência dos dados colhidos para se firmar o convencimento acerca do possível envolvimento do detentor de prerrogativa de foro com a prática do crime. Então precisa muito mais do que a simples menção. Tem que haver elementos que denotem a autoria ou participação daquela autoridade com foro por prerrogativa de função na prática criminosa. Se eu não tiver isso, eu não posso, não há nenhuma ilegalidade. Beleza? Deixa eu fazer uma pausa aqui para explicar um negócio para vocês que eu já vi cair em prova recente, tá? E além de já ver cair em prova, tem muita pertinência com a atividade do delegado de polícia. Necessidade ou não de autorização para instauração de inquérito policial, eu acho que eu até já tratei isso, ou o Renan tratou. Necessidade do delegado requerer ao tribunal a instauração para instauração de inquérito policial, né, contra a autoridade com foro por prerrogativa de função. Necessidade de autorização judicial para instaurar o inquérito. Necessidade de autorização judicial para indiciar. Como é que fica isso aqui? Você tem que separar. Então, vamos lá. Estou tratando da necessidade de autorização para instaurar o inquérito policial e necessidade para indiciamento, que é ato privativo do delegado de polícia. Beleza? Eu vou cingir aqui STF e todos os outros tribunais. Então, de um lado o STF, do outro lado todos os outros tribunais. Beleza? Ponto 1. Indiciar é ato privativo do delegado de polícia nos termos da Lei 12.830 de 2013, que vocês já estudaram com o Renan, que trata da investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia. Tem doutrina que traz isso como estatuto do delegado de polícia. Beleza? Então, indiciar é ato privativo do delegado de polícia. MP não indicia, juiz não indicia, MP não pode mandar indiciar, magistrado não pode mandar indiciar, indiciamento é do delegado, desde que ele faça análise técnico-jurídica e entenda que há elementos que denotam que João é o provável autor do delito. Então toda a investigação que corre para todos os lados, agora ela vai afunilar como João, objeto da investigação, como provável autor do delito. Isso é indiciamento, beleza? Detalhe, quando é que ele precisa ou não de autorização para indiciar? Preste atenção. Todos os outros tribunais, menos o STF, beleza? Todos os outros tribunais, menos o STF. Delegado de polícia não precisa de autorização para iniciar as investigações. Todos os tribunais, menos o STF. Delegado de polícia não precisa de autorização para iniciar as investigações, mas precisa de autorização para indiciar aquela autoridade. Então ele vai pedir autorização do tribunal para indiciar aquela autoridade que goza de foro por prerrogativa de função em relação a todos os tribunais, menos o STF. Menos o STF, beleza? Então não precisa de autorização para iniciar o inquérito, instauração do inquérito policial ele faz por portaria, problema algum, faz a colheita necessária, né? Agora, detalhe, né? Esse inquérito ele fica sob a supervisão
do ministro relator, né, nos outros tribunais que não o STF, e do desembargador relator, perante a qual aquela autoridade goza de foro por prerrogativa de função. O que significa isso? Se eu precisar de uma interceptação telefônica e eu sei que tem uma autoridade com foro que está sendo investigada, eu peço ao juiz de primeiro grau? Não, eu peço ao tribunal, que é onde aquela autoridade goza de foro, beleza? A pausa. Desde que, aí é um entendimento que não está em canto nenhum ainda, mas é um entendimento que a doutrina fala, desde que seja um crime realizado durante o exercício do mandato, né? Um crime realizado durante o exercício do mandato, por exemplo, e que guarde relação com as funções. Agora, na prática, o que eu entendo como plausível? Meu amigo, tem autoridade dotada de foro por prerrogativa de função? Pede ao tribunal autorização, entendeu? Pede ao tribunal autorização porque você vai precisar. É melhor, entendeu? Mas do ponto de vista técnico, quem tem que deferir cautelares vai ser o tribunal perante o qual aquela autoridade goza de foro. Então, recapitulando, todos os tribunais menos o STF. Delegado precisa de autorização para instaurar inquérito policial? Precisa não, beleza? Agora, para indiciar, ele precisa da autorização do tribunal e, além disso, para decretação de cautelares, eu preciso que seja decretado pelo tribunal perante o qual aquela autoridade goza de foro. Esse é o entendimento. Tem um entendimento em sentido contrário, que seria o juiz de primeiro grau, mas não prevalece o segundo grau, beleza? Agora, STF. Em relação ao STF é mais fácil. Tanto para instaurar um inquérito policial, quanto para realizar o indiciamento, que é ato privativo do delegado, precisa de autorização do ministro relator no STF. Então, deputado federal, senador, né, goza de foro por prerrogativa de função perante o STF, para instaurar e para indiciar, o delegado precisa de autorização do ministro relator no STF e o ministro relator vai acompanhar todo o processo. Beleza? Tranquilo? Quando cai é desse jeito. Gente, tem muito aprofundamento a partir disso. Muito, mas a gente passaria 2 horas só tratando disso. E tem muita coisa mesmo, beleza? Mas não é o momento, tá? Crime achado, eu falei, né, que é sinônimo de serendipidade. Para uns, serendipidade objetiva, né? A prova obtida a respeito da prática do homicídio é lícita, mesmo a interceptação sendo decretada para investigar outro crime que não tenha relação com o crime contra a vida. Perceba quando ele fala aqui, presta atenção, a prova a respeito da prática de homicídio é lícita, mesmo a interceptação telefônica tenha sido decretada para investigar outro crime que não tenha relação com o crime contra a vida. Perceba que aqui ele está chancelando aquele posicionamento que eu estava colocando aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, da questão da necessidade ou não de conexão e continência. Por quê? Parcela da doutrina afirmava que na serendipidade de segundo grau, ou seja, quando não tem conexão ou continência, o que acontecia? A descoberta acerca do novo crime, ela deveria ser tratada como notícia criminis de outra investigação, ou seja, para dar início à investigação, sacou a jogada para o delegado de portaria lá instaurar um inquérito policial em relação ao novo crime. Aqui nesse julgado, o ministro Alexandre de Moraes, ele fala que a prova obtida por meio da prática de homicídio, ela é lícita, ele está dizendo que é prova, ele não está dizendo que é notícia criminis, ele está dizendo que é prova, sacou a jogada? Mesmo a interceptação telefônica tenha sido decretada para investigar outro delito que não tenha relação com o crime contra a vida, então vai ser considerado como prova para o novo crime. Se vai correr no mesmo processo, aí é outra história, beleza? Aí é mais 500. Mas vai poder ser utilizado como prova em relação a outro crime, ponto, desde que não haja o desvirtuamento da prova, beleza? Ou seja, que você não burle o objeto do meio de obtenção de prova, claro. Foi o exemplo do tigre e o exemplo dos documentos e da arma, beleza? Ainda nos julgados, teoria do juiz aparente, eu já tratei, né? A alteração da competência não torna inválida a decisão acerca da interceptação telefônica determinada por juízo inicialmente competente para o processo do feito, se não houve uma burla aqui, né? Se o juiz não sabia realmente que a autoridade era dotada de foro por prerrogativa, problema algum. A partir do momento que se descobre, remete ao tribunal competente e tudo que foi colhido vai poder ser aproveitado lá no novo processo. Tranquilo? Aliás, no processo no tribunal competente. Fundamentação per relacionem, ou relacionada, né? Fundamentação referida. É admissível a fundamentação, a utilização da técnica de fundamentação per relacionem
para a prorrogação da interceptação telefônica quando mantidos os pressupostos que autorizaram a decretação da medida originária. Ou seja, eu decretei a interceptação telefônica, né, com base lá no artigo 2º, a contrário senso da Lei 9296 de 96, e utilizei aqueles fundamentos. Era a última ratio, não tinha como as investigações avançarem sem que fosse decretada a medida, né, de interceptação telefônica. Era essencial que fosse realizada. Quando ele prorroga a interceptação telefônica, é uma peça, inclusive, do delegado, a prorrogação, uma peça possível de cair, pouco provável, mas possível, que é mais simples, representa pela prorrogação, e o juiz ele defere a prorrogação, indicando que ainda são presentes os fundamentos lá da decretação originária. Problema nenhum, beleza? Artigo 6 da Lei 9296 de 96 não restringe à Polícia Civil a atribuição exclusiva para a execução da interceptação telefônica ordenada judicialmente. Então não é da Polícia Civil exclusivamente a execução da interceptação ordenada judicialmente. Por exemplo, o GAECO, o Grupo de Combate ao Crime Organizado, que atua dentro do MP, realiza os PICs, né, os procedimentos investigativos criminais, é possível eles executarem a interceptação telefônica. Inclusive, eles utilizam militares, policiais civis, membros do MP, também participando daquela corrente investigatória ali, e não tem problema algum. Outro exemplo, os crimes militares, né? Crimes militares praticados. Os crimes militares eles são investigados pela Justiça Militar. Inclusive, houve a ampliação em 2017, teve a alteração do artigo 9º do Código Penal Militar, que ampliou o rol dos crimes militares em tempo de paz, afirmando que os crimes militares em tempo de paz são os previstos no Código Penal Militar e também na legislação penal geral, praticados no contexto de situação de atividade. Então é possível, por exemplo, um tráfico de drogas como crime militar, abuso de autoridade, tem lei nova, né, 13.869 agora de 2019, ser praticado como crime militar, porque houve essa ampliação dos crimes militares em tempo de paz. Beleza, pessoal? Então é possível sim a realização. Agora, olha a diferença. Não é possível que, por exemplo, a policial militar, diante de um crime que não é militar, realize diligências e campanas de investigação que são competências da Polícia Civil ou Polícia Federal. Não é possível uma investigação conduzida pela ABIN, realizada com agentes da ABIN. Não pode, né, gente? A investigação vai ser realizada pela Polícia Judiciária, em competência da Polícia Judiciária, seja federal, estadual, ou aqui eu posso ter a Polícia Militar na competência de Polícia Judiciária em relação aos crimes militares. Beleza? Interceptação telefônica e denúncia anônima. É possível a determinação de interceptação telefônica com base em denúncia anônima, mas desde que corroborada com outros elementos que confirmem a necessidade da medida excepcional. Não se instaura inquérito policial, que é muito pequeno ainda, né? Não se instaura inquérito policial com base em denúncia anônima, quem dirá uma interceptação telefônica. O delegado vai fazer uma VPI, uma verificação da procedência das informações, vai instaurar um inquérito policial, vai atrás de elementos até onde dá. Quando não dá mais, aí ele pede uma interceptação telefônica, representa lá nos termos do artigo 3º, inciso 1, pela interceptação telefônica, para que seja decretada judicialmente, beleza? Mas não pode ser a primeira medida, tranquilo? A interceptação telefônica, devidamente autorizada pelo juiz responsável, abrange a participação de quaisquer dos interlocutores, do investigado, e, em sendo a comunicação do advogado com o seu cliente interceptada, fortuitamente em decorrência desse provimento judicial, não há falar em violação do sigilo profissional. Então, foi interceptada fortuitamente, é possível ser utilizada, não tem problema nenhum, beleza? A garantia do sigilo das comunicações entre o advogado e cliente não confere imunidade para a prática de crimes no exercício da advocacia. É o advogado criminoso, né? O advogado que utiliza da profissão para poder facilitar a prática de crimes. Sendo lícita a colheita de provas de interceptação telefônica devidamente autorizada e motivada pela autoridade judicial. Se durante a interceptação se apura que a atividade de advocacia está sendo utilizada para a prática de crimes, desaparece a imunidade. Não existem direitos absolutos no ordenamento jurídico brasileiro, motivo pelo qual a suspeita de que crimes estejam sendo cometidos por profissional de advocacia permite que o sigilo das comunicações telefônicas seja afastado, notadamente quando ausente a demonstração de que as conversas gravadas se refiram exclusivamente ao patrocínio de determinado cliente. Ou seja, eu não posso interceptar o advogado para colher todas as informações acerca dos outros clientes que ele tem, certo? Há que se considerar ainda que o exercício da advocacia não pode ser invocado como objeto de legitimar a prática delituosa, ou seja,
Caso os ilícitos sejam cometidos valentes da qualidade do advogado, nada impede que os diálogos sejam gravados mediante autorização judicial e posteriormente utilizados como prova em ação penal, tal como sucedeu nos casos dos autos. Lembrar que a busca e apreensão também, gente, é bem claro aqui o julgado, né? A busca e apreensão, ela também pode ser realizada em escritório de advocacia, né? Entra no conceito de casa, né? Conceito amplíssimo lá de casa, né? A doutrina ampliou, a doutrina já ampliava, a jurisprudência ampliou esse conceito de casa, e é possível que haja a busca e apreensão no escritório do advogado. Lembrando que não pode ter acesso aquelas questões relativas aos outros clientes que não aquele crime que está sendo investigado ali. Beleza, pessoal? Degravação por peritos oficiais, né? Desnecessidade, então interceptação telefônica vai ser degravada, reduzida a escrito, né? Não há necessidade que seja por peritos oficiais, né? Em razão da ausência de previsão legal da Lei 9296, é desnecessário que as gravações das escutas, né, da interceptação telefônica, seja feita por peritos oficiais, então não precisa ser feita por perito oficial, até porque a pessoa vai ter acesso a toda a integralidade do áudio se ela quiser que escute. Beleza? Aqui eu trouxe para vocês os principais julgados, pessoal. Clique nesse link, aperte com Ctrl aí e clique nesse link que tem todos os julgados do Dizer o Direito. Deixa eu voltar aqui para vocês. Quando você clica aqui, acho que ele vai, peraí. Quando você clica aqui no julgado, ele vai remeter você lá para a página do Dizer o Direito, que eu espero que vá rápido aqui. Era para ter ido já, né? Enfim, é porque tá meio lentinho, tá não respondendo, tá vendo? Mas ele remete vocês lá para a pasta do Dizer o Direito, para a página do Dizer o Direito, para vocês terem acesso a todos os julgados que tocam sobre o tema, ou pelo menos os principais julgados acerca do tema. Pronto, deu certo aqui. Pessoal, é muito importante acompanhar o Dizer o Direito, certo? Se você não acompanhar a jurisprudência, você vai rodar na prova, certo? Eu não quero que isso aconteça com vocês. Quem vai fazer delegado do Paraná, muito mais súmulas. Eu acho que jurisprudência só vai cair os julgados muito majoritários, assim, sabe? Julgados sem controvérsia. Quem tem característica de cobrar todo tipo de julgado, até julgado minoritário, é a banca CESP. Outras bancas não costumam cobrar. Beleza, pessoal? Encerramos por aqui esse nosso encontro, né? Encerramos aqui o encontro 18. Até o nosso próximo encontro. Lei seca, certo? Súmula, questões todos os dias sobre o tema que você está estudando. Isso vai fazer com que você dê um up nos seus estudos, beleza? Conta com a gente. Até a próxima. Valeu!